Graça e paz, irmãos. Aqui é o irmão Michael. Tive o prazer de ser aceito aí pelo mestre Isaías e ele me deu a missão aí de comentar e conversar com vocês e a gente fazer algumas aulas sobre o livro de Daniel. Então, eu vou fazer nessa primeira aula uma introdução, tentar trazer os pontos principais, tentar falar qual que é o tema do livro, quando ele foi escrito, qual é o objetivo do livro e o que nós podemos trazer de lição, pegar de lição para nós, colocarmos no nosso dia a dia, para na nossa vida cristã, estarmos mais próximos de Jesus, sermos mais parecidos com ele e tirarmos lições daquilo que Daniel traz para nós. O livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel, o livro foi escrito por volta de 605 a.C. a 530 a.C. O tema central do livro de Daniel é sobre a soberania de Deus com relação aos impérios. Por quê? Daniel, nesses 75 anos, por volta de 75 a 80 anos que ele vive, ele vai passar por alguns reinos. Israel vai ser invadida por alguns reinos e ele vai ser subjugado, ele vai ser escravo em alguns, ele vai ser um funcionário desses reinos. E com isso, nós vamos ver que independente do reino que vença, independente de quem está no poder, independente de quem é o político, para vocês entenderem, mas no contexto de Daniel eram reinados, então independente do rei que está comandando, independente do império que se levante, independente do que o inimigo possa parecer que o inimigo está vencendo, possa parecer que o povo de Deus está perdendo, possa parecer que os planos de Deus estão caindo por terra, nós vamos ver no livro de Daniel que isso não é uma verdade. Sendo de Deus, o poder continua estando nas mãos de Deus, ele é soberano sobre tudo, ele independente do que possam dizer, ou as situações possam parecer, ou tudo nos leve a crer que o povo de Deus está perdendo, o povo de Deus está sendo julgado, subjugado, o povo de Deus está sendo oprimido, mas Deus tem um plano, Deus tem algo a tratar, a fazer, a desenvolver no povo dele, independente das situações, independente das dificuldades. Os personagens principais desse livro é o próprio Daniel, os seus 3 outros amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles vão ter os seus nomes mudados, depois a gente vai ter uma explicação. Quando a gente entrar nos capítulos, eu pretendo falar capítulo por capítulo, então falar do capítulo 1, 2 até o 12, que é o último, e nós desenvolvermos cada capítulo especificamente, falarmos dos pontos principais também de cada capítulo. Esses são os personagens principais, e aí os reis também, Nabucodonosor, Belsazar e Ciro. Nós vamos ver que esses 3 reis também têm uma importância durante o livro de Daniel, durante a vida de Daniel, e nós vamos ver que, apesar de os reis terem muito poder nessa terra, os comandantes, os políticos, os presidentes, os primeiros ministros, ou quem quer que seja em qualquer lugar de destaque ou de poder, Deus está acima de tudo. Ele continua reinando, ele continua sendo Deus, ele está no trono. Os reinos passam, os poderes passam, os políticos passam, a esquerda está no poder, a direita está no poder, independente de quem esteja no poder, a nossa vida está no comando de Deus. Ele está no controle da nossa vida. Se nós entregamos a vida para Ele, nós entendemos que, e precisamos acreditar que realmente Ele vai fazer o que é melhor para nós. Ele vai nos guiar na vontade dEle. O livro é dividido em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 6, é sobre a vida de Daniel, sobre situações que Daniel passa, que os seus 3 amigos passam. Do capítulo 7 ao capítulo 12, aí nós já entramos na parte mais de profecia, há também um pouco de escatologia, nós vamos também entrar nesse assunto mais à frente. É um assunto que não é tão fácil, mas nós vamos procurar deixar fácil, nós vamos procurar deixar bem claro, bem específico, bem simples de se entender, para que vocês entendam. A gente está começando desde a introdução de Daniel, vamos falar dos capítulos um por um, para justamente quando nós chegarmos nessa parte, vocês terem uma base, vocês conseguirem entender. Não adianta ficar falando difícil, temos que falar de uma forma que todos consigam entender. A palavra de Deus precisa ser clara, para que nós possamos colocar ela em prática. O inimigo faz de tudo para que a gente não entenda os planos de Deus, não entenda a palavra dele, tenta distorcer a palavra dele. Até lembramos quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele usa a própria palavra de Deus para tentar tirar Jesus do foco, para tentar fazer com que Jesus pecasse, mas Jesus não peca. E Jesus o refuta
com a palavra também. Então a palavra é muito importante, a gente precisa entender a palavra, ela precisa ser clara no nosso coração e nós vamos tentar fazer isso aqui, amém? Os assuntos principais desse livro seriam fidelidade, integridade, soberania, as profecias, que eu já falei para vocês. Integridade, Daniel é retirado do seu povo, é retirado de Israel, é levado cativo, ele começa a ter todo um treinamento para servir aquele povo, para servir aquele rei. Mas o que isso faz com Daniel? Isso faz com que ele desanime? Isso faz com que ele abandone Deus? Isso faz com que ele abandone a sua fé? Isso faz com que ele olhe para Deus e fale: nossa, mas meu Deus, ele não tem tanto poder assim? Ou por que Deus deixou essas coisas acontecerem? E isso é uma coisa que nós podemos passar durante qualquer etapa da nossa vida. Questionamentos, questões na nossa fé. Por que está acontecendo essa situação? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou com essa enfermidade? Por que a minha família está assim? Por que eu não alcanço tais coisas? Por que eu não conquisto? Então, nós vemos que Daniel ele foi íntegro. E além de ser íntegro, ele foi fiel. A gente precisa tratar isso, ter isso na nossa mente, ter isso no nosso coração. Precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos entender que ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não nos prometeu somente bênçãos, somente prosperidade, somente tudo dando certo, sempre dando certo. Não, vamos passar por momentos de dificuldade, vamos passar por momentos de aflição. Mas a diferença, as pessoas no mundo estão passando por isso e elas não têm Jesus, mas nós temos Jesus. Daniel ainda não tinha a revelação de Jesus, mas ele tinha o Deus de Israel, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a lei. Ele foi estudado, ele estudou a palavra de Deus, ele estudou a Torá, ele tinha um fundamento, ele tinha algo com que se apegar. O que eu quero falar para vocês? Se apegue com Deus. Nós temos mais do que Daniel tinha. Além da lei, nós temos Jesus, nós temos os apóstolos, nós temos toda a Bíblia completa. Nós temos com que se apegar, nós temos aonde alicerçar a nossa vida. É literalmente o que o versículo diz: vamos alicerçar a nossa casa na rocha, para que quando vier a tempestade, o vento forte, a água bater, nós continuarmos firmes com Deus, nós continuarmos sendo íntegros, fiéis. Essa questão de integridade me pega muito também, porque estamos na Figueira, estamos trabalhando com jovens e eu penso sobre isso, como jovens têm sido, como a gente tem sido na nossa casa, na faculdade, no curso. Nós precisamos ter uma vida correta, uma vida íntegra. Nós precisamos ser cristãos não só na célula, não só no culto. Nós precisamos ter uma vida íntegra. Aqui na igreja nós passamos 1, 2, 3 horas. Mas e as horas que nós passamos fora daqui? Nós precisamos ser realmente fiéis, nós precisamos realmente ser sal da terra, ser luz do mundo. As pessoas precisam ver o quanto é bom servir a Cristo, que nós temos uma paz que excede todo o entendimento, como Paulo diz. Isso precisa ser algo que as pessoas sintam, reflita na vida das pessoas, que elas olhem para nós e falem: nossa, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero entender o que faz essa pessoa ser assim. Então eu acho que esse é um ponto que nós precisamos ter sempre claro para nós. A questão da soberania de Deus também. Deus é soberano. Apesar de nós fazermos planos, a palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. E às vezes a gente faz planos achando que é o melhor para nós, mas Deus tem algo melhor para nós ainda, porque a palavra dele diz que coisas maiores, ele imaginou coisas melhores para nós. Os caminhos dele são mais altos que os nossos, os planos dele são melhores do que os nossos. E a gente precisa colocar isso em prática, porque senão a gente só repete coisas que a gente ouve na igreja, mas que não são verdades para nós no dia a dia. Nós não realmente acreditamos naquilo. Nós só ouvimos, achamos bacana, mas não colocamos em prática. Quando a dificuldade vem, quando o problema vem, quando as coisas saem do controle, a gente vai ser fiel, a gente vai ser íntegro, nós vamos acreditar na soberania de Deus, nós vamos acreditar no poder de Deus, né? Então eu acho que é um bom ponto para nós refletirmos sobre isso também nesse livro. As profecias, nós vamos ver o quanto Daniel foi usado por Deus para falar sobre coisas que aconteceriam, coisas que viriam a acontecer, reinos que iam se levantar. Tudo que ele falou, tudo que Deus falou, através da vida de Daniel, aconteceu exatamente como ele disse. Então, nós podemos confiar isso, precisa ser algo que nos traga segurança, de que quando Deus falar algo para nós, quando Deus confirmar algo para nós, pode passar céus e terras, ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele vai cumprir porque ele é fiel. Às vezes nós caímos, às vezes nós falhamos, às vezes
Nós deixamos de ser fiel, mas ele nunca deixa de ser fiel. Ele nunca deixa de cumprir a palavra dele. Às vezes prometemos coisas para Deus e falamos, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não conseguimos cumprir aquilo que falamos, mas ele sempre cumpre aquilo que ele fala. Ele sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu. E nós vamos ver isso na vida de Daniel. Temos alguns pontos importantes sobre Daniel. O seu nome é Deus é o meu juiz. Daniel foi tirado do povo de Israel por volta dos 15 anos. Ele era alguém que tinha uma família nobre, que era alguém que ia estudar a Torá, ia estudar a palavra de Deus, que ia se desenvolver para ser um sacerdote em Israel, só que Israel é invadido pela Babilônia, ele é levado para um outro país, ele é levado para um outro contexto, ele é levado para aprender outra cultura, para servir a outro rei, e para servir a um rei humano. Sendo que o judeu ele é ensinado, o israelita ele é ensinado a se preparar, conhecer a Torá, amar a Deus e amar o Rei dos Reis. Não oferecer o seu serviço ou o seu entendimento ou o seu intelecto ou a sua inteligência para reis humanos. Mas ele vai ter que se sujeitar a essa situação, mas nós vamos ver que ele vai continuar firme com Deus, ele vai continuar sendo fiel, ele vai continuar sendo alguém que Deus pode confiar. Eu também quero falar para vocês sobre, dar um pouquinho de spoiler aí para vocês ficarem com vontade de assistir as próximas aulas. Capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver Daniel sendo tomado de sua terra, sendo retirado com seus amigos e sendo levado para a Babilônia. E tudo que ele vai passar ali, todo o treinamento, as situações que ele vai precisar sujeitar e como que ele vai lidar com essas situações. Às vezes nós, como cristãos, vamos também ser colocados em situações um pouco apertadas, em lugares que nós vamos precisar ser muito inteligentes, muito astutos, termos muita sabedoria, muito discernimento do Espírito Santo para saber conversar, para saber lidar, para saber a forma certa de falar, de comunicar. E nós vamos ver que Daniel ele vai encontrar formas de lidar com aquela situação, de lidar com aquele treinamento. Ele, em certo momento, ele vai abrir mão do que aquilo que o rei oferecia para ele de comida, porque ele fala, olha, eu creio que Deus vai me guardar e eu quero comer essa comida específica e eu sei que Deus vai me fazer ficar bem com essa comida, eu vou me desenvolver bem. E nós vamos ver todo o trabalho que ele vai ter para servir Nabucodonosor, para servir Belsassar e para depois servir Ciro. Nós vamos ver quanto ele está num ambiente difícil, com pessoas difíceis, num reinado difícil. Em todas as circunstâncias eram contrárias a Daniel, mas nenhuma dessas circunstâncias fez com que ele mudasse. Isso é muito importante. Não sei quais são as circunstâncias, não sei quais são os problemas, não sei quais são os sonhos que você tem, as coisas que você está passando, as coisas que estão dando errado às vezes na sua vida. Só que eu quero te dizer que nós podemos aprender com Daniel e nós vamos aprender aqui juntos. E independente das circunstâncias, independente das situações, independente de parecer que está dando tudo errado, Deus continua no controle. Deus continua sendo fiel. Deus vai cumprir a promessa que ele te prometeu. Só que ele quer que você se posicione. Ele quer que você fique firme. Ele quer que você mostre que realmente ele é o seu Deus. Você não vai deixar de acreditar nele, que você não vai abandoná-lo. E assim como nos nossos relacionamentos, que nós vemos realmente quem está do nosso lado. Na hora que as coisas apertam, na hora que as coisas estão difíceis, Deus quer ver como nós vamos lidar quando as situações não forem da forma como a gente imagina, da forma como a gente quer. Ainda assim a gente continua servindo, ainda assim ele continua sendo Deus, ainda assim continuamos amando ele. É isso que ele quer ver. E eu espero que vocês estejam aqui na próxima aula, nesse pequeno spoiler, pequena introdução que eu dei para que a gente possa começar capítulo por capítulo, aprendendo com tudo que o livro de Daniel tem para nós. Que Deus abençoe e até a próxima. Amém.